que é importante aqui, ó? Para tudo tem uma dica, né? E para toda regra tem uma exceção. Eu gosto de fazer esse tipo de asa para ela ficar escondidinha. Eu fiz essa marcação aqui. Vocês vão ver que tem essa marcação aqui no centro, ó. É uma simples marcação. Por quê? Porque eu vou fazer essa asa em duas partes. Então, eu peguei o tecido, que dá mais do que a metade dela, ó. Eu não vou colocar toda essa minha asa aqui. Por quê? Porque eu vou deixar essa abertura escondida aqui dentro. Então, eu vou colocar, eu vou costurar, eu vou só marcar a altura, para eu saber que ela cabe aqui dentro, ó. Deixa eu passar essa medida para vocês saberem que, vocês viram que tem bastante folga ali, né? Então, são retalhos, ó. Pedacinho de 15 centímetros, com muita sobra, vocês viram? Por 9. É muito mais do que nós precisamos. Então, eu marquei aqui a quantidade que eu tenho de asa e eu vou passar uma costura nesse tecido. Eu vou unir esse tecido e vou costurar com pontos pequenos e fazendo um retrocesso, que é um esquema que quem conhece quem tem o nosso curso de boneca sabe que a gente gosta de fazer sempre medidas seguras e discretas, né? Então, eu vou costurar esse tecido aqui. Lembrando, gente, que eu vou fazer eu vou costurar essa parte da asa do passarinho por trás. Então, esse tecido que eu vou fazer esse trabalho pode ser uma outra estampa, né? Não precisa ser tudo igual, é a parte de baixo da asa. Por isso que eu disse que vai ser um diferencial aqui nessa regra, porque eu vou fazer pela parte de trás. Normalmente a gente faz o contrário, né? Então, eu vou costurar dentro dessa medida, poderia costurar todo, né? Tchararã, vamos ver se vai. E agora, lembre-se o barulhinho de máquina doméstica, né? Aquele que vocês conhecem. Ah, sim. Tem máquina industrial só lá na Marta. Só lá naquele espaço, né, Marião? Não é só lá na Marta. Para elas ficarem bem igualzinha, lembra? Eu levanto o calcador e nem tiro a linha. Opa, deixa eu soltar mais. Porque eu tenho que soltar mais. Não tá repuxando, ela tá bem costurando bem direitinho. Ela só tá. Mas essa maquininha da Marion aqui é super moderna, né, gente? Vamos lá. Uma costura simples, né? Eu vou cortar as linhas só para vocês verem que eu fiz exatamente, né? Uni os dois tecidos normais, que é o que a gente faria, com o pé de máquina. Ó, então, uma costura simples, né? Que é o que a gente tá acostumado. Como eu medi e marquei o que eu precisava naquele centro da asa, aqui eu fiz com retrocesso, tá, gente? Então, eu só passei uma costura reta aqui. Agora, eu vou pegar a metade dessa asa e vou colocar em cima desse risco. E aí, a minha abertura vai poder ficar escondida na parte de trás. Então, lá vou eu. Vou firmar aqui e vou fazer esse risco toda a volta. Então, usa a marcação. Tá vendo que eu tô posicionando, ó. Eu fiz uns sinaizinhos ali para ver que eu tenho que deixar dentro dessa abertura, né? E vou fazer toda a volta. Aqui nós já temos margem de costura. Tá? Vou costurar toda a volta. E meia asa. É uma palavra estranha, né? Mas é asa. E agora, então, eu vou recortar. Por isso que eu fiz um retrocesso aqui, tá, gente? Pra dentro daquela marcação. Vou recortar no risco. Sempre que a gente vai fazer, principalmente esse
corte, né, que eu tenho 2 tecidos, não dá para fazer no ar, tá? A gente tem que fazer na bancada, em cima da mesa, em cima da máquina, porque senão eles vão se separar. E como eu nem coloquei alfinete aqui, então essa é a parte de trás. Será a parte de trás da minha asinha e a abertura vai ficar aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu já vou marcar, né? Para depois ela ficar bem retinha. E agora eu poderia usar outro tecido, o que não será o meu caso, que eu vou usar o mesmo. Né? Por isso que eu disse, pode ser outro tecido. E vou colocar ele aqui para encaixar bem. Vou alfinetar. E vou costurar toda a volta. Por quê? Porque eu tenho essa abertura aqui para desvirar depois. Cuida, tá, gente, ó, para ele não ficar, porque é tecido solto, né? Então, cuida para ele ficar ajeitadinho. Lembre-se sempre que a gente traz aqui para vocês que a gente não deve se apegar à perfeição. Perfeição não existe. A gente só tem que fazer bem direitinho, tá? Mas não se apegue também aí a pequenos detalhes. O que a gente tem que se importar é aprender a fazer, como fazer, costurar reto, costurar firme, seguro. Vamos lá, vou fazer costura em toda a volta. A oficina, na próxima, é que nós vamos fazer o nosso primeiro pássaro, que ainda dá tempo, né? Nós ainda temos mais uma semana. Mas nós não queríamos deixar de trazer para vocês só a asa, para que vocês entendessem, então, só para poder ter essa opção. Eu vou tirar as linhas aqui para... Vai confundindo, né? Para que quando tu receber o molde aí, ó, tu saiba que agora nós vamos recortar toda a volta, eu vou dar pix aqui em toda a volta, mas a abertura, ó, para desvirar ela, eu vou poder desvirar por aqui. Então, a gente vai ter um bom acabamento, né? Não precisa fechar a mão depois em nenhum dos lugares, ela também não vai escapar para fazer essas curvas. E eu sugiro que tu faça muitas asas com retalhos, que dá para misturar aí, para que tu possa fazer muitos passarinhos conosco, semana que vem, na próxima oficina. Então, lembra, fica claro para você sempre, né, que os moldes já têm margem de costura, então nós costuramos para dentro, agora eu vou recortar, e para quem não tem tesoura de picote, essa peça sim tem que dar piques em toda a volta, tá, gente? Tirar esse excesso, porque ela é uma peça pequena e toda em curva, então, dê piques em toda a volta.